Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós e que o sangue de Jesus nos guarda e nos proteja. Amém? Sua irmã Luzia Trindade, trago a reflexão de hoje, Ezequiel capítulo 11. Amém? Pai Espírito Santo sobre nós e fala ao nosso coração. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, tudo aquilo, Senhor, que há em nós que não vem de Ti, Senhor. Que o Senhor retira e nos perdoe. E fala conosco, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E começa aqui o capítulo 11 de Ezequiel, né? Ele fala sobre o juízo de Deus contra o chefe do povo e as promessas de restauração de Israel. E ele começa aqui. Então, o Espírito me levantou. Aleluia! Glória a Deus. O Espírito me levantou. Meu Deus, que palavra forte. O Espírito de Deus é que nos levanta. É o Espírito de Deus que nos conduz. É o Espírito de Deus que nos mostra o caminho. É o Espírito de Deus que nos revela o oculto e o escondido. Aleluias! É o Espírito de Deus. Como é que está você? Juntinho com o Espírito de Deus? Está nesse mover do sobrenatural de Deus? Se move como Ezequiel, né? Nesse sobrenatural de Deus. O Espírito de Deus levantou Ezequiel. Para quê? Para mostrar o que aquele povo, os líderes estavam fazendo que não era da vontade de Deus. Ele levantou Ezequiel para isso, como profeta. Ele levantou Ezequiel para dar a alegria, a restauração de um novo porvir. E eu e você? O Espírito de Deus nos levantou para quê? Te levantou para trabalhar, para comer, para dormir, só para isso? Não, o Senhor nos levantou para fazer a obra dele, para se mover nesse sobrenatural dele. O Espírito do Senhor te levantou para quê, minha irmã? Meu irmão, para que ele te levantou? Para louvar, para adorar, para se mover no sobrenatural dele. Às vezes nós ficamos aí na rotina, né? Dorme, levanta, trabalha, come e fica nessa rotina do dia a dia. Deus quer isso para nós. Precisamos realmente trabalhar, né? Precisamos dormir, precisamos nos alimentar. Mas Deus nos levantou para muito mais. Fica ligada, minha irmã, no sobrenatural do Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está movendo. Fica ligada. Amém? Então vamos continuar aqui, né? Ezequiel dizendo, então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. A entrada da porta estava 25 homens. No meio deles via a Jazanias, filho de Assur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me, filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade. Aleluias. Então, olha bem. Esses são os líderes que deveriam mostrar ao povo o caminho. E eles estão agindo, como ele diz aqui, com vileza, quer dizer, com maldade no coração, com intento maldoso. E fazendo o povo desviar-se dos caminhos do Senhor.
Porque aqui depois ele continua aqui profetizando, eles trazem até um provérbio que para nós não tem muita importância, assim, não tem muito destaque, mas para eles na época era um provérbio, né, que falava com eles. E ele diz, essa cidade é a panela e nós a carne. Eles usavam quer dizer, queria dizer, esse provérbio queria dizer assim, que Jerusalém, a cidade do Senhor, né, era um lugar tranquilo, era um lugar sossegado, aonde Deus habitava e que eles eram a carne, eles eram o povo daquele lugar e que estava tudo bem. E nós sabemos que não estava bem. Não estava, não é? Eles estavam fazendo coisas erradas. E aí, depois, ele fala aqui, e aí ele continua dando aqui, né? Não vou ler tudo, descrevendo o juízo de Deus sobre eles. E aí, depois, no versículo 12, ele fala: E sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, antes fizestes segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Olha aí, ao Senhor dizendo: fizestes os juízos das nações que estão ao redor de vós. O que aquelas nações faziam? Elas eram pagãs, né? Elas eram, no meio da idolatria, tinha deuses para tudo, não é? E outra coisa, explorava os pobres. O sexo no meio do culto. Olha que absurdo. Sexo. Tinha as mulheres, né, que ficavam ali, que eram as prostitutas do templo. Então, eles acreditavam em astrologia, sacrifício de seres humanos, de crianças, né? Então, tudo que Deus não pediu, tudo que Deus não falou, e Deus não fala: olha, vocês vão para uma terra que fazem essas coisas, mas vocês não façam, porque há abominação perante mim, está em Deuteronômio isso. E eles vai e se contamina, não fica com a palavra, não fica com Deus, né? E aí o Senhor fala, né, que o juízo virá por causa dessas coisas. E aí depois ele ainda fala aqui, né, que enquanto ele estava profetizando, morreu Pelatias, né? Pelo jeito era uma pessoa que ele gostava, né? E aí ele começa a clamar em alta voz: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel, né? E aí o Senhor dá uma palavra de restauração de Israel para Ezequiel. O mesmo que ele falou com Jeremias, ele fala também com Ezequiel. Tanto do povo, dos líderes de Jerusalém, que estavam fazendo coisas erradas e que o juízo de Deus viria e que eles bateram em Jeremias, jogaram em poço, enfim, né? Não acreditaram em Jeremias, que estava lá no meio deles, profetizando, né? E Ezequiel, o Senhor confirma com Ezequiel aquilo que ele já estava falando. E aqui ele fala da restauração, a mesma coisa que ele fala também para Jeremias, que depois de 70 anos iria trazê-los de volta, né? E olha que palavra tremenda, né, que a gente vê aqui. No capítulo 14, no 16, vamos um pouquinho mais para frente. Portanto, diz: Assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Olha que lhes servirei de santuário. Deus estava lá na Babilônia com eles. Ele era o próprio santuário deles, porque para eles o santuário era só em Jerusalém, era só no templo. E Deus está mostrando aqui que ele não tem assim, como é que a gente fala? Geograficamente um lugar. Ele estava lá na Babilônia com o povo, né? E depois isso aí vem para Jesus. Jesus é esse novo templo, né? Jesus está conosco o tempo todo, né? Então, ele continua aqui. Dize ainda: Assim diz o Senhor Deus, no versículo 17: Hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel.
Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porém, dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha que coisa linda, o Senhor, né, falando o que pretendia fazer. Vou tirar esse coração de pedra, né? Quando nós oramos, quando nós intercedemos por alguém, nós sabemos que o Senhor vai agir, vai tirar aquele coração de pedra e vai colocar um coração de carne, um coração, isso aqui é simbolicamente, claro, né? Mas vai colocar, o que ele está dizendo? Eu vou colocar o meu espírito, vou colocar uma pessoa, né? Dentro, lá dentro, eu vou colocar o meu espírito que convence de pecado, que convence de erro, não é? Então é isso que o Senhor está falando. Que quando é algo errado, né? Quando nós intercedemos, o Espírito Santo de Deus vem. E isso é tremendo, né? Então vamos ficar intercedendo pelas nossa casa, por aquelas pessoas que Deus coloca diante de nós, para que o Espírito do Senhor venha sobre eles. Eu falo sempre assim, que ele paira sobre eles, porque quando Deus pairou sobre as águas, né, lá no começo, pela palavra, tudo foi sendo criado. Quando o Espírito Santo de Deus pairou, tudo foi sendo criado, tudo foi sendo arrumado, né? E assim, hoje, quando o Espírito Santo de Deus paira, né, ele convence de pecado, ele vai renovando, vai restaurando, vai colocando tudo que está errado, ele vai colocando no lugar. Então, eu oro para que o Espírito de Deus paira sobre a minha casa, para que tire tudo que está errado. Sobre a casa de cada um que está ouvindo esse vídeo, né? Que o Espírito Santo de Deus paira e vai colocando tudo no lugar, vai colocando esse coração cheio de amor, cheio de bondade, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí depois a gente vê a glória do Senhor, né? Subiu do meio da cidade e se pôs sobre um monte, quer dizer, a glória do Senhor se foi, e quando a glória do Senhor se vai, o juízo do Senhor vem, né? Então, aqueles que não querem mudança, Deus dá oportunidade a todo instante para nos restaurarmos, para voltarmos para o Senhor. Agora, aqueles que não se voltam, o juízo vem, né? O juízo de Deus vem com certeza, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, não é do jeito que eu quero, nem do jeito, não é o meu juízo, é o juízo de Deus. Deus dá oportunidade para aquele pecado, aquele que, né, que está nas trevas. Deus dá oportunidade para vir para a luz, para vir para o Senhor, né? Agora, se não quer, nós temos o livre-arbítrio, né? Se não quer, depois o juízo de Deus vem, né? Amém? Então, fica com Deus, que Deus abençoe você, toda a tua casa, né? E que o Espírito de Deus te levante em intercessão, te levante em amor, te levante nesse sobrenatural dele para fazer a obra do Senhor. Amém? Fica ligado naquilo que Deus está te levantando.